Olá, conquistadores! Eu gostaria de começar o nosso vídeo de hoje com uma citação de um pregador britânico do século XIX. Ele disse o seguinte: a vida, assim como a guerra, é uma série de erros, e não é o melhor cristão nem o melhor general que dá o menor número de passos em falso. A mediocridade pode levar a essa ideia. Na verdade, porém, o melhor é aquele que conquista as vitórias mais esplêndidas, extraindo-as dos erros. Esqueça os erros, use-os para organizar vitórias. Depois de lidar com o tremendo fracasso da batalha contra a cidade de Ai e julgar o pecado de Acã, o povo de Israel tinha que seguir em frente. O fracasso costuma ser acompanhado de duas reações: desânimo em função do passado e medo do futuro. Olhamos para trás e nos lembramos dos erros que cometemos, e em seguida olhamos para o futuro e nos perguntamos se há alguma esperança de vitória. Mas a resposta, tanto para o desânimo como para o medo, é ouvir e crer na palavra de Deus, como você está fazendo agora. Deus sempre tem um plano para o seu povo, e a única forma de alcançarmos a vitória é obedecendo às instruções do Senhor. Desta vez, o Senhor garantiu a Josué que ele conquistaria a cidade de Ai e ainda deu permissão para que os israelitas ficassem com os bens que eles conquistassem na cidade. Agora preste atenção num detalhe: Deus muda os seus líderes para que não confiemos no homem e sim no Senhor. E Ele muda os seus métodos para que não passemos a depender da nossa experiência pessoal em vez de depender das promessas divinas. A estratégia que Deus deu a Josué para tomar a cidade de Ai foi quase o oposto da estratégia usada em Jericó. Ele precisou de 30.000 homens valentes que marcharam durante a noite quase 25 quilômetros de Gilgal até Ai. Chegando lá, ele dividiu o exército. Cerca de 5.000 homens ficaram numa emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade, e o restante do exército foi para o lado norte. Quando o rei de Ai viu isso, juntou os homens da cidade e saíram logo cedo para confrontar Israel na batalha. O plano de Josué era simples, mas era eficaz. Os soldados de Israel deveriam se deixar perseguir para fazerem parecer que tinham sido derrotados diante deles, como tinha acontecido na primeira vez. E assim eles foram atraídos para longe da cidade. Não ficou nenhum homem nas cidades de Ai e Betel. Betel era uma cidade vizinha que também participou do ataque, mas o texto não dá maiores detalhes. Todos os homens da cidade foram atrás dos homens de Israel e deixaram a cidade aberta. Assim que Josué deu o sinal, levantando a sua lança, os 5.000 israelitas da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram e tomaram a cidade depressa e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo, não tinham para onde escapar, porque os israelitas, que simulavam a fuga para o deserto, voltaram e eliminaram todos os habitantes de Ai. Depois dessa vitória, Josué deslocou o povo até os montes Ebal e Gerizim, que ficava a cerca de 40 quilômetros da cidade de Ai. Aquela área tem um efeito de anfiteatro natural por causa do contorno dos morros, e foi ali, no Monte Ebal, que Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado ao povo. Lembrando que o altar foi construído no Monte da Maldição, o Monte Ebal, justamente porque precisamos do sacrifício de cobertura no ponto em que nossos pecados e falhas são revelados e a maldição de Deus é pronunciada sobre o nosso pecado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei, para todo o povo, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. Hoje nós vivemos entre dois montes, o Monte Calvário, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, e o Monte das Oliveiras, onde um dia ele pisará ao voltar nesta terra. E a oitava conquista do livro de Josué é encarar de frente a batalha contra o pecado, tomar a ofensiva contra os poderes das trevas e da tentação e estar focado em obedecer aos comandos do Senhor.
E amanhã nós vamos ver o dia em que um grupo de homens chegou no acampamento de Israel, conseguiu enganar Josué e a liderança do povo e até fazer um acordo de paz para não serem mortos. Você confere esta façanha amanhã aqui comigo no canal Bendito, onde a teologia é para todos.